Bem, iniciando a parte da energia nuclear em si, o grande salto vem depois da teoria da relatividade de Einstein, que foi no começo do século XX também, onde ele propôs um modelo que a energia seria igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, não é? Isso nada mais é que toda a matéria, ela é formada por átomos. Esses átomos, eles constituem como material mesmo, e também energia. E durante o período de coesão de um átomo, em átomos muito grandes, há um dissolver desses átomos natural, e o que seria a produção da massa virando energia. Daí gera-se a radioatividade. Mas a descoberta dessa tecnologia foi muito importante porque um átomo de urânio pode promover milhões de vezes a energia produzida até por 1 quilo de carvão. Os mecanismos de produção da energia nuclear seriam os mecanismos de fissão nuclear, onde um átomo absorve um nêutron, então cria uma instabilidade e ele força-se a dividir, formando átomos menores e liberando nêutrons e energia. Essa energia é das proporções de milhões de joules, não é? Então, comparado com qualquer outra fonte, a energia nuclear é muito mais efetiva que qualquer reação química, como a combustão. Queimar é combustão. Isso produz milionésimos da energia produzida na reação nuclear. Depois, o objetivo do futuro seria a fusão nuclear, que seria as reações que ocorrem no Sol e nas estrelas, onde átomos menores se juntam e formam átomos maiores e liberam também energia. A questão da radioatividade e radiação gera muito medo e preocupação com as pessoas, mas eu acho que é importante também tirar um pouco, desmistificar a questão da radiação. Nós estamos expostos à radiação desde sempre. A radiação é um fenômeno presente desde a criação do universo, né? E ainda hoje nós estamos expostos aos raios cósmicos, que seriam a radiação que se diz o eco, o fundo do Big Bang. A radiação pode ser entendida como partículas ou como ondas eletromagnéticas, e ela possui duas classificações que são de nosso interesse, que seriam a radiação não ionizante, ou seja, aquela que não provoca mudança nos átomos, e entre elas em infravermelho, ultravioleta, apesar delas promoverem mudanças atômicas, não mudam nuclearmente. E a radiação ionizante, essa sim é o que é o nosso fato de preocupação, que poderia remover elétrons e nêutrons de um átomo. A radiação ionizante, ela se divide em dois tipos principais, que seria a radiação eletromagnética, que é entre os raios X e os raios gamas, e a radiação de partícula, que seriam as partículas alfa e beta. Raio gama, então, basicamente é uma energia, é onda, e entendido como fótons de luz também, enquanto as partículas alfa são átomos, núcleo de átomos de hélio, e as betas são elétrons. A radioatividade é um termo dado para o decaimento, ou seja, um rearranjo nos átomos, e isso ocorre naturalmente em muitos átomos, sobretudo os pesados, não só o urânio, nós temos o carbono e também temos o potássio, que é um constituinte principal do nosso corpo. Nós somos bastante radioativos, até porque temos bastante potássio, tanto na nossa estrutura óssea quanto nos nossos músculos. O decaimento pode ocorrer das maneiras de fissão espontânea, libertação de nêutrons, decaimento alfa, beta e gama. A espontânea ocorre, sobretudo, nos átomos que são derivados do urânio e alguns resquícios de alteração na atmosfera, devido exatamente à ativação de nêutrons e raios cósmicos. A questão do urânio, que seria o combustível que utilizamos na energia nuclear, o isótopo mais abundante na natureza seria o urânio-238, no entanto, não é ele que nós utilizamos no reator de fissão. O urânio-238, ele não é fissível, como dizemos, ou seja, ele não produz uma reação em cadeia. Enquanto o isótopo dele, o urânio-235, que é em proporção apenas de décimos de percentagem, esse sim é que tem uma facilidade de entrar em fissão e promover a reação em cadeia, ou seja, ela se autossustenta.
não é preciso que você esteja fornecendo mais energia para que ocorra o processo. O urânio 238, que constitui 99% do urânio que é produzido, ele tem essa cadeia de decaimento, ou seja, através dele vai se formando vários outros elementos, alguns deles é que tem o tempo de meia-vida, como dizemos, o tempo para reduzir a metade a concentração desses átomos radioativos são muito curtos, no entanto, a radiação emitida é muito alta. Onde um dos principais seria aqui o radônio, que é um gás, mas logo mais eu vou falar sobre isso. Bom, uma das questões, o urânio 238, que é constituinte dos solos em muitos locais, ou seja, a terra, o solo onde a gente pisa, em muitos locais tem bastante urânio. E o tempo de meia-vida dele é 4,5 bilhões de anos, ou seja, praticamente a idade que se coloca da Terra. E o potássio e outros elementos também têm tempo de meia-vida bastante longo. No entanto, esses, por terem tempo de meia-vida longo, a radioatividade não é um risco como os de meia-vida curta, sobretudo a meia-vida curta de alguns elementos de transição na cadeia do urânio e os de meia-vida curta devido à produção dos reatores nucleares. Os efeitos biológicos, isso é que é a nossa preocupação primordial, dá-se por dois mecanismos. O primeiro deles é um mecanismo direto, ou seja, a radiação ela promove a alteração nos átomos constituintes da nossa molécula de DNA, e o que vai gerar as mutações genéticas. Isso é um mecanismo direto. O mecanismo indireto é que nós somos basicamente água, e a radiação também promove alteração na água, produzindo radicais livres que podem atacar moléculas e, consequentemente, desenvolver doenças, inclusive o câncer.